Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Invista no Exterior com Érico de Souza. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a definir o portfólio ideal para o seu perfil de risco. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer o meu usual disclaimer e dizer que todas as informações aqui apresentadas são de caráter educacional, não devendo ser consideradas uma recomendação de compra, manutenção ou venda. Muitos investidores costumam esquecer ou deixar de lado a sua tolerância ao risco quando investem. É muito comum, durante o mercado de alta, focar em ganhar dinheiro e sair tomando riscos, deixando de lado, por exemplo, o balanceamento dos portfólios. É só quando o jogo vira que se percebe ou se lembra que a gestão de risco foi deixada de lado. E aí já é tarde. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma perspectiva histórica de como diferentes alocações em renda fixa e ações performaram nos últimos 18 anos. O que esperar no futuro e qual foi o perfil de risco de cada uma. Para isso, eu vou mostrar o resultado histórico de 6 portfólios diferentes e sua volatilidade, começando do mais conservador até o mais arriscado. Ao final desse vídeo, você vai poder escolher qual portfólio se encaixa melhor na sua tolerância de risco. O ETF Spider S&P 500, com o símbolo SPY, foi escolhido para representar a alocação em ações. Este é um ETF que segue o índice S&P 500 e é negociado em Nova York. Para representar o investimento em renda fixa, pegamos 4 ETFs diferentes. Começando pelo SHY da iShares, com o símbolo SHY, que investe em títulos curtos do Tesouro Americano, títulos com duração entre 1 e 3 anos. Pegamos o IEF, também da iShares, que investe em títulos do Tesouro Americano com duração de 7 a 10 anos. Pegamos o TLT, também da iShares, que investe em títulos longos do Tesouro Americano, títulos com mais de 20 anos. E pegamos o LQD, que é o ETF iShares iBoxx, que investe em companhias com o grau de investimento, companhias investment grade. Os portfólios foram rebalanceados trimestralmente. E se considerou só um aporte inicial no começo da simulação, que foi em 2003. Para realizar essa simulação, utilizamos o Portfolio Visualizer. Na primeira simulação, consideramos um investidor extremamente averso ao risco. Esse portfólio foi concebido com 100% da alocação em renda fixa e foi desenhado para não ter oscilações maiores que 5%. Este portfólio tem 62% do seu capital alocados em títulos de renda fixa do governo americano, os Treasuries, que são considerados os investimentos mais seguros que existem. 38% do portfólio foi alocado em títulos de empresas com altíssima qualidade, empresas que tenham o investment grade. Além disso, por ser um portfólio 100% em renda fixa e altamente conservador, priorizou-se títulos com curta duração. Vale lembrar que títulos mais curtos têm menor volatilidade, porém rendem menos. Esse portfólio serviu muito bem o propósito de não ter grandes quedas. A maior oscilação negativa foi de 4,95% no período estudado. Além disso, as quedas foram bastante curtas em sua duração e esse portfólio nunca fechou o ano com um rendimento negativo maior que 3%. Do ponto de vista de rendimento, esse portfólio teve um rendimento de 3,99% durante o período estudado, o que parece razoável. Mas vale lembrar que a inflação no período, a inflação nos Estados Unidos no período, foi 2,13%, quando medida pelo CPI. Ou seja, esse portfólio rendeu menos de 2% quando descontado a inflação. Infelizmente, a perspectiva de rendimento desse portfólio para os próximos 20 anos é bem menor, visto quão baixa estão as taxas de juros no mundo nesse momento. Eu arrisco dizer que essa alocação deve render entre 2,5% e 3% nas próximas décadas, o que meramente acompanha a inflação. O segundo portfólio foi concebido com uma alocação de 30% em ações e 70% em renda fixa. Mesmo tendo quase um terço alocado em ações, esse portfólio ainda pode ser considerado um portfólio conservador, como eu vou mostrar a seguir. Para melhorar a performance do portfólio 2 e diminuir o seu risco,
uma parte substancial dele foi alocado em títulos longos do Tesouro Americano. Esses títulos têm uma correlação negativa ao mercado acionário em momentos de crise e costumam se valorizar quando as ações estão caindo. Para quem quiser saber mais como funciona essa correlação, recomendo que vocês assistam o vídeo no meu canal, onde eu falo da correlação entre renda fixa e renda variável. No período simulado, o portfólio 2 rendeu 7,53%, tendo uma queda máxima de 11,3% durante a crise financeira em 2008. Mas vale a pena lembrar que a crise de 2008 foi uma tempestade perfeita e crises dessa proporção costumam acontecer somente de 2 a 3 vezes durante um século. Mesmo assim, esse portfólio recuperou suas perdas em menos de 9 meses. Além disso, o dólar subiu de 1,80 para quase 2,40 contra o real. Então, para o investidor brasileiro que tem a sua vida econômica no Brasil em reais, considerando a valorização do câmbio, o investidor ainda estava positivo. Esse portfólio número 2 teve quase o dobro do retorno para um risco similar ao portfólio 1. Além disso, ele nunca fechou um ano com uma queda superior a 2%, o que é melhor que o portfólio número 1 que tinha 100% alocado em renda fixa. O portfólio número 2 é um portfólio muito mais eficiente que o portfólio número 1, porque ele teve um retorno muito maior com um risco próximo, o que vai em linha à teoria dos portfólios modernos de Harry Markowitz. No futuro, essa alocação deve gerar entre 4% e 5%. O terceiro portfólio investiu 45% em ações e 55% em renda fixa. Ele é considerado um portfólio balanceado e é uma das alocações mais populares para pessoas que estão chegando próximo à aposentadoria aqui na América do Norte. Esse portfólio teve um rendimento de 9% em dólar desde 2003, o que não é nada mal. Esse portfólio teve uma queda máxima de em torno de 19% em 2008 e nunca fechou um ano com uma queda maior do que 3%. Nesse portfólio, o investidor aceita um risco um pouco maior para ter um retorno mais interessante. Quando comparado ao portfólio número 2, não dá para dizer qual portfólio é melhor. Os dois são muito eficientes para a finalidade que ele se propõe. A escolha vai depender dos seus objetivos e do seu conforto ao risco. No futuro, esse portfólio deve gerar um retorno entre 5% e 6% ao ano. O quarto portfólio tem uma alocação de 60% em ações e 40% em renda fixa. Esta é provavelmente a alocação mais popular do mundo, muito utilizada pela maioria dos investidores na América do Norte e muito utilizada também por fundos de pensão. Esse portfólio teve um rendimento de quase 10% ao ano e a sua maior queda foi 27% em 2008. Agora, se a gente desconsiderar 2008, que é uma tempestade perfeita, que é uma crise de enormes proporções que não acontece frequentemente, esse portfólio deve ter quedas entre 15% e 20% para crises mais mundanas, crises mais normais. Para o futuro, deve-se esperar um rendimento entre 6% e 7% para essa alocação. O portfólio número 5 investe 80% do seu patrimônio em ações e 20% em títulos do Tesouro Americano de longo prazo como componente da renda fixa. Esse portfólio teve um rendimento de 10,6% no período estudado, mas chegou a amargar uma queda de 40% no pior momento da crise de 2008. Além disso, o investidor demorou em torno de 4 anos para ver o seu portfólio voltar ao positivo depois dessa queda. Apesar desse portfólio ser o portfólio que tem o melhor resultado no longo prazo, esse resultado vem com vários tropeços e esse portfólio não é recomendado para a maioria das pessoas. O fato de não ter renda fixa suficiente para ancorar esse portfólio ou pelo fato de não ter muita renda fixa para vender e comprar ações em momentos de crise, faz esse portfólio um pouco menos eficiente quando comparado aos portfólios 2, 3 e 4. Esse portfólio está no limite da fronteira de eficiência, segundo a teoria de Markowitz. Em termos de rendimentos futuros, esse portfólio deve gerar entre 7% e 9% nas próximas décadas. E por fim, para ter uma base de comparação, o último portfólio considera um investimento de 100% em ações, 100% no índice S&P 500. O investidor que seguiu esse portfólio teve um resultado de 10,36% no período estudado, mas ele amargou uma queda de mais de 50% e viu seu portfólio no negativo durante muitos anos. Esse portfólio teve quedas maiores e um resultado inferior ao portfólio número 5.
E mesmo quando comparado ao portfólio número 4, o investidor não foi devidamente compensado pelo risco maior que ele assumiu. A verdade é que uma alocação 100% em ações, da mesma forma que uma alocação 100% em renda fixa, não é uma alocação eficiente. Uma diversificação em diversas classes de ativos aumenta o resultado para o risco assumido. Ou, inversamente, podemos falar que ela, para o mesmo resultado, diminui o risco do portfólio. E, finalmente, o perfil do investidor muda ao longo do tempo ou devido a mudanças na sua vida econômica. Por exemplo, nascimento de um filho, casamento, divórcio, perda do emprego, aposentadoria, recebimento de uma herança, etc. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E aí, como você gerencia o risco do seu portfólio? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, erico.d.souza.